Boa noite, desculpa o atraso, bem-vindo a todos, presentes e presentes de fora também. Queria falar hoje um assunto, entra. Queria falar para vocês hoje um assunto que ele é atual para os dias de agora, ok? Pode deixar a porta aberta se precisar, tá? Tem pessoas que sabem, pessoas que não sabem, mas eu quero deixar claro para vocês. Hoje de dia foi Rosh Chodesh Av, quando a gente começa o mês de Av, tá? Imagina que a maioria das pessoas já escutaram esse nome Av. Escutaram? Sim? Sim? Sim mesmo? E o famoso, vamos falar assim, desse mês é o dia de Tisha B'Av, tá? O 9 de Av, que se aproxima na próxima segunda-feira à noite, é o dia de Tisha B'Av, tá? 2017. Tem muitos detalhes, vamos falar assim, em muitos conceitos, leis também, costumes que tem a ver com essas datas, com essa semana que está agora, e com a data da semana que vem, ok? Por ser o jejum na segunda-feira que vem, eu não sei se a gente vai conseguir fazer ao vivo semana que vem, tá? Então, eu já queria falar algumas coisas hoje para a gente poder entender o que isso significa. Eu me lembro que no Renascença, uma das atividades que foram feitas alguns anos atrás, que foi uma atividade polêmica, foi quando um professor pediu para que as crianças fizessem uma casa, tá? Criassem uma casa da maneira como eles sonhassem e montassem essa casa, fizessem uma maquete dessa casa, ok? E levassem para a escola nesse dia de Tisha B'Av. Então o professor, ele explicou o que significa esse dia de Tisha B'Av. Você conhece isso aqui, essa atividade que fizeram? E aí nesse dia de Tisha B'Av ele falou para os meninos e para as meninas, é o dia de destruição do Beit HaMikdash, do templo, e nesse momento a gente então vai pegar algo que ele explicou muito mais, o que eu vou explicar também, tá? Ele explicou muito mais do que isso, e ele pegou as maquetes, as crianças pegaram as maquetes, jogaram no chão, colocaram fogo, destruíram aquelas maquetes. Foi uma atividade muito, assim, impressionante. Muitos pais reclamaram, né? Foi muito brusco talvez para as crianças. Mas a ideia que tem por trás dessa atividade é uma ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque, olha, vamos ser sinceros um pouco, tá bom? Muitas coisas do judaísmo atual, quando eu falo atual, significa de 1939 anos para cá, depois da destruição do Segundo Templo, muitas coisas a gente faz em memória da destruição do templo. Por exemplo, na Amidah, no Shmoneh Esrei, na reza que a gente faz diariamente, 3 vezes por dia, a gente lá tem algumas brachot que tem a ver com a destruição do templo. Tem Bonei Yerushalayim, lembra? Bonei Yerushalayim, que reconstrua então Jerusalém. Tem aquela que fala sobre Mekabetz Nidrei Amo Israel, que tem a ver com unir o povo em Jerusalém. Tem Amachazir Shechinato Letzion. A gente fala que Hashem é esse que vira a sua face como se fosse para Tzion, para Israel. Muitas das nossas práticas têm a ver com essa questão de Jerusalém. Tem uma pergunta? Solta. Perguntaram simbolizar a destruição dos 2 templos? Para simbolizar essa atividade que foi feita, foi justamente para poder simbolizar a destruição dos 2 templos, tá? Que foi nesse dia de Tisha B'Av, semana que vem. Mas eu quero explicar por que acontece. Eu acho que todo mundo está sentado aqui, está olhando aí na câmera, não consegue corresponder muito bem com essa questão. Lembrar o templo de Jerusalém. Tipo, uma coisa meio... Às vezes fica um pouco maçante, sabe? Uma coisa assim. Por exemplo, olha como é cotidiano nosso. Costume
é que quando você tem uma casa, você pinta a casa, você deixa logo em frente à porta de entrada uma parte sem pintar, para lembrar a destruição do templo. Na Rupá, no casamento de uma pessoa, que é um dos momentos talvez mais mágicos da pessoa, você quebra o copo, simbolizando a destruição do templo. No noivado, algumas explicações dizem que quebra o prato justamente também por conta da destruição do templo. Tem outros também significados. E em vários momentos da nossa vida, na reza diária, como a gente já explicou, e assim em outros momentos, a gente está falando sobre a lembrança de Jerusalém. Até o ponto que, por exemplo, agora começa essa semana de algumas leis específicas de luto. Por exemplo, não se costuma comer carne, frango, a gente não escuta música, não corta, se a minha barba está sem aparar, não corta a barba, não corta o cabelo, não se faz casamentos, não se faz festas nessa semana, até Tisha B'Av. É muito, assim, presente esse assunto na nossa vida, porém eu acho que pouco se entende sobre esse assunto. O quanto realmente faz diferença o templo ou não. Acho que se a gente fizesse uma pergunta sincera, eu me incluo, tá? Quantos de vocês quer que reconstrua o templo? Tipo, ok. Legal, vai ser show. O que vai ser show? Tipo, acho que algumas pessoas até pensam que não reconstrua o templo. Estou bem aqui, estou de boa. O que faz tanta diferença esse assunto? E por que tantas lembranças, tantas coisas que tem a ver? Você estava agora no Kotel. As pessoas chegam no Kotel, elas se impressionam. Você viu isso ou não? Sim, bastante. Bastante. E é interessante que tem pessoas que já viram o Kotel e se impressionam. Tem pessoas que nunca viram e se impressionam também. Isso também é muito interessante. Parece pessoas que já foi, toda vez que volta, se impressiona de novo. Você sabe que uma vez, quando eu fui em Madrid do Taglit, teve 3, 4 rapazes que viram a galera chorando lá na hora de entrar no Kotel e olharam para mim e falaram: desculpa te fazer uma pergunta, não quero ofender ninguém. Eu já te contei isso, não? Mas, mano, é uma parede. O que a galera tá chorando? É só uma parede. Eu olhei para eles naquele momento e falei assim: eu respeito super essa pergunta. Porque de verdade essa pergunta, ela é genuína. Ela não estavam brincando. Queriam entender o que significa. Tem gente que sente a energia. Tem gente que, mano, é legal. Tipo, todo mundo fala do Kotel, então o Kotel. Mas, na prática, o quanto que eu tenho que me relacionar a esse assunto? Vocês sentem alguma coisa quando você vai pro Kotel? Você sente? Você sente? Sente? Total. Sim. O que você sente? É um lugar que dentro, pra mim, significa muito com relação a quem sou eu. Se eu sou judeu, aquilo lá faz parte da minha essência. Assim também com outros lugares? Sim, perfeito. Ok. Gostei da tua resposta. Sente? O quê? Talvez uma paz, um alívio. Sente uma coisa maior ainda. Exato. Uma sensação de... Isso é interessante também. E não dá para explicar muito bem. Talvez seguro. E a energia boa de pessoas provando do dia que o que a gente estuda e acredita é verdade. Isso também é um ponto muito interessante. Mantendo a verdade que... Olha, eu vou te falar, você falou um ponto que é muito difícil de colocar esse ponto. Tanto é que você também não conseguiu colocar da sua melhor maneira de expressar, mas eu queria desenvolver um pouco esse assunto, tá? O que tinha de tão magnífico, vamos falar assim, no Beit HaMikdash? É a construção? A construção era magnífica. A arquitetura, a engenharia, absurdo. Cara, estamos falando de quase 3.000 anos que o primeiro templo foi construído. A engenharia é absurda. Tanto de uma forma, assim, arquitetônica, de como bonito, mas também, você sabia que existia um rio
Fizeram um desvio para poder ter um riacho debaixo do Beit HaMikdash. Vocês foram na escavação do Kotel, quem vai ver aquele, né? Para poder ter uma limpeza do templo, tanto da parte das mikvaot, várias mikvas que existiam ao redor do templo, tanto na parte, por exemplo, dos sacrifícios, toda aquela sujeira que existia, sujeira física, tá? Tinha, vamos falar assim, um ralo, alguns deles, que já ia para o esgoto debaixo do templo. 3.000 anos atrás. Estou contando um detalhe que para a gente hoje é muito simples, mas quanto precisavam pensar na época para poder acontecer tudo isso? Não era... Tinham máquinas para poder levar aquelas pedras todas, e a gente... Bom, e assim outros detalhes. Então, o magnífico do Beit HaMikdash era também a parte arquitetônica e de engenharia, certeza. Mas mais do que isso, o que era? E não só o que era, como que todos os outros reinados em volta de Israel, no mundo naquela época, respeitavam justamente esse ponto. Que é um ponto que você tocou agora, tá? Que é uma questão da espiritualidade que existia no templo. Isso é uma coisa difícil de explicar. Por quê? Eu vou te falar. Espiritualidade hoje em dia se traduz como uma coisa meio sentimental. As pessoas não conseguem relacionar esse termo. Muito difícil. Mas lá dentro daquela casa, vamos falar assim, era um lugar que não existia, não sentia, não experienciar a espiritualidade. Isso que é o louco da coisa. Todo mundo que chegava ali dentro ou lá perto se conectava com uma espiritualidade. Quanto a gente consegue explicar disso? Acho que muito pouco. Porque a parte, vamos falar assim, da consciência humana, do que significava aquilo, todas as partes, não estou falando agora a parte dos milagres diários que aconteciam lá, não estou falando disso, estou falando da conexão que a pessoa sentia lá dentro. Onde o lugar que mais se sentia essa conexão é o chamado de Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava no Yom Kippur. Antes do Kodesh HaKodashim tinha uma parte chamada Kodesh, onde se acendia o Kohen entrava, todo dia acendia a menorá. Tinha lá também o Mizbah HaKtoret, que é o Korban do incenso, dos cheiros. O que se sentia tanto lá? Eu vou tentar tocar no ponto que você tocou, tá? Você sentia lá justamente a parte da consciência humana. É muito difícil de explicar isso. O que significa? No lugar mais profundo, vamos falar assim, não em altura e não em dimensão, mas profundo em relação à espiritualidade, é onde que a consciência tinha mais clareza. E isso é uma coisa muito difícil de entender hoje em dia, mas isso era um fato que acontecia. Quer ver uma coisa muito singular? Olha que interessante. Na Mishnah, na Torá Oral, diz que um Kohen Gadol, é famoso, vocês devem conhecer, um Kohen Gadol que entrava no Kodesh HaKodashim e não tinha os seus pensamentos puros, ele não saía vivo. Sabia disso? E por isso ele entrava já com uma corda. Já ouviram falar sobre esse assunto? Porque ele entrava no Kodesh HaKodashim e não sabia como ele ia sair vivo. A parte da consciência era tão conectada que não existe ali fantasias, enganações. É ou conexão ou não conexão. O mundo físico, na verdade, ele representa a parte que mais mascara a nossa consciência da espiritualidade. Por isso que hoje em dia, talvez mais difícil a gente entender essa espiritualidade e se conectar através disso. Você está entendendo o que eu estou falando? Quanto mais a gente está mascarando nossa vida com as coisas mundanas, menos a gente está conectado com a espiritualidade. Não quer dizer que a gente tem que
se desligar de todas as coisas mundanas para poder viver no meio de uma floresta, se conectado à espiritualidade. Não. O caminho judaico é, através do físico, conectar isso com a espiritualidade. Eu digo isso porque talvez o ponto dessa semana de reflexão mais interessante sobre esse assunto é o quanto a gente não vive consciente em relação a tudo isso. Lembrar do templo, eu vou tentar traduzir para vocês em outras palavras. Significa lembrar da consciência. Toda vez que vocês escutarem a palavra, assim eu também fiz comigo mesmo e melhorei. Naquela percepção de ser uma coisa chata, lembrar do templo, tipo, quanto? Em vez de vocês traduzirem para vocês simplesmente como lembrar do templo de uma forma física, mas traduza para vocês, lembrar do templo significa lembrar da consciência. Que consciência? A mais profunda do ser, de estar conectado com algo maior, a não ser a parte física nossa. Esses dias que tem, por que o luto? O que significa, por exemplo, no dia do Tisha B'Av, a gente tem alguns costumes de luto. Por exemplo, a gente senta no chão, assim como um enlutado senta mais baixo. No Tisha B'Av a gente também senta mais baixo. Sabia? Sabiam? A gente também não usa sapato de couro. A gente se desconecta um pouco das coisas mundanas, porque através do luto é quando a gente entende que existe ali uma perda. E a gente não sente essa perda. E por isso que é necessário que a gente faça todos esses costumes, todas essas práticas para a gente conseguir entender o quão grande é essa perda em relação a nós. Entende o que eu falo? Pergunta. Mesmo assim a gente consegue sentir? Meio que faz automático tudo isso, né? E aqui é um segundo ponto que eu queria trazer para vocês, que na verdade eu queria soltar essa pergunta lá atrás. Como que através dos costumes nossos desses dias, ou mesmo do Tisha B'Av, de sentar no chão e ler a Megillah de Eichá. Sabe o que é Eichá? Eichá é uma Megillah que Shlomo HaMelech escreveu sobre, aliás, não Shlomo HaMelech escreveu, Ezra, sobre a destruição do primeiro templo. Ele escreveu Lamentações. De que palavra vem a palavra Eichá, você sabe? Eu vou falar talvez diferente a palavra, talvez você vai lembrar. Eichá. O que é Eich? Como? Só que em aramaico fica Eichá. Ok? Eichá. Como você, Hashem, deixou com que isso acontecesse? Olha que pergunta. As mesmas perguntas que a gente tem em relação ao Holocausto. Por isso que eu falei, as pessoas não sabem. As lamentações que existem no momento de perda são perguntas que se pode fazer. Como que Hashem deixou isso acontecer? Como pode ser que isso aconteceu? Beit HaMikdash, com todos os milagres, com tudo que acontecia. Como Hashem deixou isso acontecer? E ali tem uma Megillah inteira. Quando eu falo Megillah, significa uma escritura, tá? Não entenda Megillah como Megillah de Purim. Megillah de Purim também é uma escritura de Purim, da história de Purim. Eichá é sobre a destruição do templo. Das lamentações que o povo sente, a perda, vamos falar assim, e lá tem algumas lamentações sobre várias virtudes e várias características que a gente tinha e a gente deixou de ter. 9 anos passaram e a gente não sente. É verdade. A única maneira de a gente sentir isso não é necessariamente indo até o Kotel para ver a destruição física. Não. Eu já estive em Israel. Em Tisha B'Av, alguns anos. E já estive em Israel em Tisha B'Av no Kotel. Não é todo mundo no Kotel nesse momento que está entendendo e sentindo o que é exatamente Tisha B'Av. A gente não precisa estar fisicamente lá. Tanto é que nenhum lugar está escrito judaico. Está escrito que em Tisha B'Av a gente precisa ir para o Kotel.
E não, nenhum lugar está escrito, e não vai estar escrito. Por quê? A conexão que a gente tem da consciência em relação ao que significa espiritualidade na nossa vida e a perda disso, ela vem de um momento que a gente para refletir o que isso significa na nossa vida. Eu sei que hoje em dia parar para refletir é difícil. E por isso os costumes. Agora, eu vou tentar trazer um outro exemplo para vocês tentarem relacionar isso mais próximo à vida de vocês. Tá? O que seria para uma pessoa quando ela, por exemplo, agora ela saiu de férias, volta das férias, e que não seja o caso aqui de ninguém de nós, e de ninguém. Ela volta para sua casa e ela encontra a sua casa destruída. Destruída. Os seus pertences levados, roubados. A sua família se perdeu. Não tem roupa mais para vestir. Não tem uma cama para poder deitar. Não ter família. Não ter, vamos falar assim, nada. Quanto significa isso para uma pessoa? Imensurável. A perda não é só perder, as pessoas falam perder o chão. Não é só perder o chão. É perder todo o sentido da vida. Perder tudo que ele construiu. Eu não sei nem se a gente consegue se conectar com a perda através desse exemplo. É muito longe da nossa realidade. Tenta pensar numa perda pessoal. De um carro que bateu. De um celular querido que estragou, que roubaram. A perda é difícil a gente se conectar com uma perda, principalmente quando não parece nossa. Mas é nossa. Sabe por quê? Porque a maneira como a gente vive hoje, povo judeu, a diáspora. Que diáspora? Diáspora de 1939 anos. Não é pouco tempo. A maneira como o povo judeu vive hoje, onde que dizem que tem 14 milhões de judeus no mundo, quantos judeus de verdade sabem que são judeus e se conectam com o judaísmo? Dizem que 1/3. Vamos falar que é 1/3? Essa perda, vamos falar assim, do povo de viver dessa maneira é por conta da falta de um Beit HaMikdash, de um templo de Jerusalém. Porque se a gente tem um lugar dessa magnitude espiritual, consciente, que treina a nossa consciência de uma forma diária, o povo não estaria vivendo dessa maneira. Ou melhor, nós não viveríamos dessa maneira. A gente viveria de uma maneira conectada. A palavra é conectada. Conectada em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Você consegue relacionar o que eu estou falando? Fala a verdade. Não, né? Ainda é muito difícil. Consegue? Você consegue? Você percebe que quanto mais a gente consegue mastigar, quanto mais a gente consegue mastigar, quanto mais dá para explicar. Explicamos, relacionamos o nosso dia a dia e mesmo assim a gente não sente a perda. Presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. É exatamente isso que a gente chora. A gente chora porque a gente não sabe chorar pelas questões verdadeiras
pelos conceitos corretos da nossa vida. Essa é a maior perda do Templo de Jerusalém, de Tisha B'Av. A perda que a gente está tão longe da nossa consciência que a gente não consegue chorar pelos valores de alicerces nossos. Louco isso, não? Tenta refletir com o que eu estou falando. Sobre o que a gente chora? Antigamente podia se falar que a gente chorava na Copa do Mundo, a gente chorava. O Brasil não foi campeão. Hoje em dia isso também já não é exemplo pra gente. Você lembra como criança? Como a gente era conectado com a Copa do Mundo? Lembra ou não? Lá a gente chegava a chorar. Uma perda. Era loucura. Eu me lembro de criança, quando Ayrton Senna sofreu um acidente, quanto a gente chorou na perda disso. Vocês não pegaram essa época, né? Eu não sou tão velho assim, mas é uma época diferente. O que a gente chora hoje em dia? Sobre que perda a gente chora hoje em dia? Acho que a única ainda que a gente chora, me conserta se eu estou errado, tá? É a perda de uma pessoa querida nossa. E tem que ser muito próximo. Porque mesmo se for o vizinho, não é tão próximo o suficiente para poder sentir essa perda. Assim, no começo ainda, acho que alguns anos atrás, perder um celular representava muito. Não sei se vocês lembram disso. Hoje em dia, você perde o celular, compra um novo parcelado, coloca a tua conta lá da Apple, do Google, você tem tudo de volta em 10 minutos, 5 minutos. Você não tem perda nenhuma. Às vezes na perda de um relacionamento, as pessoas conseguem sentir o que é perda. Mas perda é um assunto muito difícil. Principalmente quando a gente está falando de uma perda que não é física. É verdade, o templo existia de uma forma física, sim, mas não é isso. Quando é que a gente começa a não sentir a nossa perda? Olha que louco eu vou falar agora para vocês. O Talmud conta que o primeiro templo, isso também é famoso, o primeiro templo ele foi destruído por 3 erros do povo, que era assassinato entre os próprios judeus, era adultério entre o próprio povo e idolatria. O próprio povo estava fazendo idolatria. Ok? Só para terminar esse dito do Talmud, o segundo templo foi destruído principalmente pelo ódio gratuito entre as pessoas. Eu não quero entrar nesse assunto agora do ódio gratuito, é um assunto muito vasto, muito grande. Pega o primeiro templo, onde que os milagres eram diários muito maiores do que no segundo templo. Como é que uma pessoa que tem contato com uma espiritualidade dessa chega a nível de idolatria? Como? Chega a nível de adultério. Eu não estou falando hoje, estou falando há 2.500 anos, onde existia essa espiritualidade encarnada naquelas paredes, no serviço diário, nos milagres diários. Como que uma pessoa naquela época chega a esse absurdo? Assassinato? A resposta é... Qual é a resposta? Manda. Talvez por ser tão grande a espiritualidade, tipo, muita cobrança. Quanto maior a responsabilidade, maior o peso. Quanto mais impressiona, maior o peso também. Verdade o que você está falando. Acho que antes disso eu tenho um outro ponto.
Eu vou tocar, vamos ver se você concorda comigo. O que vocês dizem? Como que pode uma pessoa naquela época chegar a níveis, vamos falar assim, tão baixos? Como pode ser? O que você diz? Com calma. As forças são inversamente proporcionais. Tá certo o que vocês estão falando, é verdade. Mas não é, eu acho que não me responde a essa pergunta específica, eu já vou explicar por quê. Como pode ser? Eram todas que conseguiam sentir isso ou não? Essa espiritualidade, acho que muitas não conseguiam sentir. Boa, aqui você começa a entrar num ponto que eu gostaria de tocar. Mesmo no momento onde existe o Beit HaMikdash, existe ali um fogo que não se apaga, ninguém explica por quê. Assim como outros milagres diários do Beit HaMikdash, dos Korbanot, assim por diante. Mesmo assim, por conta, talvez, do peso, etc., assim por diante, tem dois pontos aqui que a gente abre. Um é a questão do hábito, de se acostumar com as coisas, que é muito forte esse ponto, a gente vai explicar. E outra é uma questão que mesmo que tá tudo na tua frente, se você não tem a cabeça no lugar para poder enxergar o que você está vendo, você vai enxergar aquilo que você quer enxergar. E você não se conecta com aquilo que você está enxergando na sua frente. Esse para mim talvez é um ponto mais forte ainda. Você pode estar vendo, muitas pessoas falam assim, se Deus falasse comigo, aí sim, beleza. Nesse ponto que você tocou, Deus pode falar com você em carne e osso, como se diz, e mesmo assim nada vai acontecer com você. Por quê? Eu não vou fazer. Você vai fazer, não só na questão de fazer ou não fazer, uma outra questão. Não vou escutar, não vou acreditar. Você não vai enxergar aquilo. Está acontecendo na tua frente. Mas se você não está conectado ao mínimo de conceitos, quando eu falo mínimo de conceitos, não é práticos, é de consciência. Se você não quer, você não vai enxergar nunca. Imagine uma pessoa que... Eu nem gosto de falar dessa maneira, tá? Um cara que já assassina. Imagina ele estar com Deus do lado dele. Ele consegue assassinar? E a resposta é que sim. Esse é o mais doido. Ele consegue fazer qualquer coisa, porque a mente dele está focada naquilo. E aqui para mim é a grande chance de começar a se conectar esses dias. Que é simplesmente, que não é tão simples assim, é simplesmente saber com o que você quer se conectar. Com o que você quer ter consciência na sua vida. Isso é um ponto muito importante. Que a gente, nessa data, a gente começa a refletir. Com o que você quer estar... Quais são os valores que você quer ter na sua vida? Qual é a consciência que você quer viver com? É difícil, mas é um momento de reflexão. Porque o Beit HaMikdash para a gente, ele era um norte. Era uma ferramenta que a gente tinha muito grande, vamos falar assim, de qual é o norte na nossa vida. Você estava meio perdido, em vez de vir no Makom, você entrava no Beit HaMikdash, tudo ficava claro. Mas você precisa entrar no Beit HaMikdash.
você precisa subir para o templo de Jerusalém. E sabe que interessante que a Torá falou? Que em 3 momentos a gente tem a obrigação de ir. Não tem a obrigação de ir todo dia para o templo. Não pensa vocês que as pessoas que moravam naquela época todo dia iam para o templo. Não. Às vezes as pessoas conversam com as pessoas, não, a galera vivia lá de cabana. Não. Óbvio que tinha o serviço do templo diário, dos Kohanim, dos Leviim, que se revezavam uma semana por ano. Aquela semana do ano o Kohen ia uma semana por ano. Quem não era Kohen Levi, trabalhava nos campos e assim por diante. Existiam 3 períodos que é mitzvah subir pro, sabe quais são? Nomeação do rei, né? Antes disso ainda, Pesach, Shavuot e Sukkot. Shalosh Regalim, que a gente chama. Os 3 períodos. Vai ter uma menção do Regel, que Regel é a perna, quer dizer que a gente bate perna, vamos falar assim, o pessoal gosta de brincar, para o Beit HaMikdash. A mitzvah de Aliyah, de subir a montanha para o Beit HaMikdash. Sabia? Até hoje, muita gente vai Pesach, Shavuot e Sukkot para o Kotel. Você vai ver nos dias de Shavuot, Sukkot e Pesach, Shavuot e Sukkot, muita gente visita o Kotel. Por quê? Por conta da mitzvah de estar no Beit HaMikdash nesse momento. Para quê? São momentos de consciência, que a gente busca consciência. No momento que você está semeando, no momento que você está colhendo, diferentes períodos que você poderia afastar a sua consciência. Você está com a colheita cheia no campo, nesse momento eu não quero ir no Beit HaMikdash, quero trabalhar no campo, fazer mais dinheiro. É o momento de o mercado está em alta, como se diz. Aí você iria responder, Rabino, me espera alguns meses e já vou. Não, é nesse momento do mercado em alta que você não pode perder a consciência. O Beit HaMikdash levava para a gente a consciência em todos os momentos da nossa vida. O que eu faço essa semana? As pessoas me perguntam. É não comer carne? É não ouvir música? Claro. Mas isso são só ferramentas de lembrança. De quê? Ferramentas de lembrança de consciência. Do que? Por quê? Do que a gente busca aqui? Qual consciência a gente quer buscar? Tem gente que reza para acabar de Shabbat. Acho que as maioria das pessoas não aguentam, estão vendo já antes quando que vai acabar. É o dia que a gente tem que aproveitar que através do luto, que é justamente a perda da comida, que você sente completamente fraco, de você se conectar com que consciência você quer. Difícil agora um pouco, depois das férias, assim por diante, já chegar com uma bomba dessa. É uma oportunidade de poder estar conectado com isso. Só vou terminar com um dito, dizendo para vocês, lembrem qual foi o primeiro Tisha B'Av. A gente já falou uma vez aqui sobre isso. Qual foi o primeiro Tisha B'Av? As pessoas respondem para mim, a destruição do primeiro templo. Não. O primeiro Tisha B'Av foi quando os 12 espiões, na época de Moshe, no segundo ano que eles saíram do Egito, foram espionar a terra de Israel e voltaram falando mal da terra. Só tinha mal da terra? Não. Mas você enxerga o que você quer enxergar. Qual é a consciência que você quer estar conectado? 2 pessoas dos 12 estavam conscientes e viram as mesmas coisas que eles, mas só conseguem relatar a parte positiva. Porque a consciência, o norte qual é? A minha consciência maior. Os outros 10 caíram e não conseguiram chegar à consciência maior. Estavam presos no ego, no seu eu. Como é que a gente vai conquistar gigantes, frutas gigantes, pessoas morrendo naquela terra? Essa terra não é pra gente. Choraram de graça. De graça? Não choraram de graça. Choraram porque viram atrocidades.
Você vai ver atrocidades ou não dependendo da maneira como você enxerga na vida as coisas. Esse é o ponto. Por isso que o primeiro Tisha B'Av foi justamente o dia que eles voltaram, 40 dias, ficaram 40 dias na terra de Israel espionando. Que dia que eles voltaram? Tisha B'Av, 9 de Av. E é justamente nesse momento que a gente para pensar não as coisas negativas, mas coisas positivas da nossa consciência. Muito bom estar com vocês.